Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Eu quero falar hoje de um tema. Nós viemos falando bastante tempo sobre relacionamento, né, com Deus em primeiro lugar na vertical, relacionamento com os irmãos, com a igreja, né, na horizontal. Eu quero trazer uma palavra hoje de alerta para nós, como falei nessa palavra de Hebreus hoje, no sentido de nós olharmos, atentarmos com mais firmeza para as coisas, para a palavra de Deus, para aquilo que está escrito para nós. Amém? Quero convidar tu a te aquietar agora um pouquinho, fecha os teus olhos aí. Serjão, vem cá, nós vamos orar por essa palavra, para que o Espírito Santo esteja trazendo aquilo que está no coração do Pai, encontrando também um coração para receber. Amém? Pai querido, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós entregamos esse dia na tua presença, Senhor, e também na vida do pastor Pedro diante de ti, Senhor, e tudo que tu tem preparado para essa manhã, Senhor, que tu esteja tocando o coração dele, que tudo que tu tem vontade, Senhor, que seja ministrado através da vida dele, Senhor, e que encontre terreno fértil em nossos corações para receber de ti, Senhor, essa manhã. Te louvamos, Pai Santo, em nome de Jesus, Senhor. Meus irmãos, eu creio que cada um de nós aqui conhece pessoas, às vezes da família, às vezes não, mas que já andou com o Senhor, que já confiou plenamente no Senhor, que já buscou o conselho do Senhor para as decisões de sua vida, e que hoje, por algum motivo, não confia mais e começou a confiar em outras coisas. No decorrer dos anos, né, vai passando e acabar abandonando a confiança no Senhor. E eu creio que isso provavelmente nos incomoda, mas deveria mesmo nos incomodar a situação, né? Isso é uma realidade que as estatísticas mostram. Que para cada um cristão já tem um que desistiu aqui no Brasil. Então, é uma dura realidade. Mesmo aqueles que já viram o mover de Deus, que já experimentaram coisas extraordinárias de Deus, acabam às vezes não estando mais, acabam desistindo. E tem uma palavra de Deus de 1 Coríntios 10:12 que diz assim: assim aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Cuide para que não caia. Qual é a receita que eu vejo para isso, irmãos? A receita principal para todos nós, primeiro, relacionamento contínuo, intenso, constante com Jesus. Na palavra, na oração. Segundo ponto, relacionamento com a igreja, que é o corpo de Cristo. Para mim, esse é o antídoto, esse é o remédio para que não venhamos a fraquejar. Para nós cuidarmos, para não cairmos. Porque essa realidade está bem presente. Provavelmente já te veio algum nome à mente, algum nome, né, de alguém que andou junto, andou perto. Eu não estou falando de alguém que está em outra congregação. Isso, amém, irmãos, está lá, está servindo, está andando. Estou falando daqueles que realmente desistiram da fé, né? E isso deve nos preocupar, e eu quero trazer uma palavra nesse sentido para nós olharmos também nas Escrituras. Abre comigo 2 Crônicas 16. Segunda Crônicas 16, e tu pode deixar aí nesse texto que nós vamos ficar trabalhando nele depois. 2 Crônicas 16, do 1 a 10. Amém? Eu passo a ler. No 36º ano do reinado de Asa, subiu Baasa, rei de Israel, contra Judá e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar até ele. Então Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei, e enviou servo a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai.
Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E feriu a Ijon, a Dan, a Beimaim e a todas as cidades armazéns de Naftali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá e trouxeram as pedras de Ramá e as suas madeiras com que Baasa a edificara. Com elas edificou Asa, a Geba e a Mispa. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou de tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente. Por isso, desde agora haverá guerras contra ti. Porém, Asa se indignou contra o vidente, contra o profeta, e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfureceu contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Até aqui. Pode deixar aberto aí, meu irmão. Eu quero usar esse texto como base para nós refletir essa manhã sobre a questão de não deixar de confiar, de não desistir, de sermos assim constante com o Senhor. E quero lembrar também como o Novo Testamento aqui rapidamente nos avaliza para nós olharmos as coisas do Antigo Testamento. Até coincidentemente o Abel usou o texto novo do Antigo Testamento do ano passado, estou usando agora. Só lembrar a palavra, por exemplo, de Romanos 4, ele diz: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Está falando aqui de toda a palavra, da palavra do Antigo Testamento. Em 1 Coríntios 10, 11, também, Paulo diz assim: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Então Paulo está dizendo, olha, as histórias, aquilo que aconteceu com o povo de Israel, também serve para advertência nossa, principalmente os pontos que eles erraram, para que nós não cometamos os mesmos erros, porque a gente sabe o resultado que deu o erro lá. Então está dizendo, isso aí serve para advertência nossa nos nossos dias, para que a gente não cometa os mesmos erros também. Irmãos, aqui nós temos mais que um registro histórico, na vida de um rei de Judá. Nós temos aqui, eu creio que uma lição para nós aprendermos como igreja hoje. Amém? É importante também a gente perceber assim que a Bíblia, o profeta, o Hanani, ele foi confrontar o rei Asa, ele foi dizer para ele, olha, Deus está dizendo isso e isso. Por que isso acontecia? Isso era o normal acontecer. Porque lá em Números 12, 6 está escrito, ouçam as minhas palavras. Se há profeta no meio de vocês, eu, o Senhor, a ele me revelo em visões e em sonhos falo com eles. Então era o normal do Antigo Testamento. Deus falava com o profeta e o profeta ia lá e entregava a palavra. Mesmo que às vezes ele ia para o tronco, ele ia para a prisão. Jeremias, está acontecendo aqui, tantos outros. Eles entregavam a palavra. O que aconteceu com a igreja primitiva, muito disso. O que tem acontecido com cristãos ao redor do mundo hoje. Que eles entregam a palavra, estão levando a palavra. Uns são presos, são torturados. Então não mudou muito e não vai mudar. Até Cristo vir implantar o seu reino aqui. Amém? Aleluia. Então, irmãos, o profeta diz assim, o profeta chega para ele e diz, lembra, Asa, quando você confiou em Deus lá contra os etíopes, você viu uma intervenção fantástica da parte do Senhor.
E ele questiona por que agora? Por que agora nessa guerra? Você preferiu confiar no rei da Síria para ser teu aliado, para defender, e não confiou em Deus. E o profeta não só questiona ele sobre isso, mas ele anuncia as consequências disso. Ele anuncia o que iria acontecer a partir dali. É importante, irmãos, a gente ver aqui que Asa era alguém que tinha visto uma maravilha tremenda de Deus. Era alguém que tinha provado do poder, do cuidado de Deus. Nós estamos falando de alguém assim que não conhece o Senhor, que não sabe nada do Senhor. Então é bom fazer distinção. Ele tinha confiado em Deus e tinha visto os resultados daquilo que ele confiou, né? Concretos, inquestionáveis de Deus. E eu creio que este é o ponto assim que nós quero conversar hoje da história, é que nós devemos refletir. A essência da história é um homem que deixou de confiar em Deus. Que no passado ele clamou, ele pediu, depois nós vamos ver outro texto, e Deus fez uma coisa tremenda. E de repente ele simplesmente deixa de confiar em Deus, 10 anos depois, né? E ele acaba, 25 anos depois da primeira vez que ele tinha confiado, que aparece, e ele acaba confiando num rei pagão, colocando todas as suas cartas, pagando, subornando alguém para lhe defender, enquanto ele tinha provado que Deus era o seu escudo, era aquele que ia para a guerra com ele. Então, no versículo 7, nós vimos no texto aí há o confronto. O profeta vem e confronta ele. No versículo 8, ele cita: acaso não foram os etíopes, os líbios, grandes exércitos, com muitíssimos cavaleiros, porém, tendo tu confiado no Senhor, ele entregou em tuas mãos. Ele está dizendo: cara, tu não viu lá? Por que que agora você prefere confiar num rei pagão? É importante a gente entender um pouquinho essa guerra, só retroceder um pouquinho, que nos dias de Roboão, que foi filho de Salomão, e Salomão filho de Davi, ali começou a divisão do reino de Israel. Nesse tempo, é importante a gente memorizar assim para entender melhor, às vezes, a história e principalmente essa guerra. Nesse tempo, 2 tribos. A tribo de Judá, na qual era descendente do rei Davi, e a tribo de Benjamim formaram o reino de Judá. As outras 10 tribos, das 12, elas se juntaram e formaram o reino de Israel. Né? Sendo que o reino de Israel era conhecido também como o reino do norte, e o reino de Judá, o reino do sul. O que está acontecendo aqui? As 10 tribos do reino do norte, onde o rei era o rei Baasa, eles começam a invadir o reino do sul, o reino de Judá. E eles já estão edificando cidades, cercando, para que ninguém saia, como diz o texto, dali, e ninguém chegue ao rei Asa. É isso que está ocorrendo. Então, veja bem, antes um povo que era muito unido, né? Que a gente vê lá o que aconteceu, quantas batalhas vencidas, 30 e poucos reinos derrotados, né? Comandados por Josué, né, e abençoado por Deus, e agora está um reino dividido e um está vindo contra o outro, 10 tribos querendo tomar parte ali daquelas 2 tribos. Isso acontece então nesse tempo que Asa era rei do reino do sul e Baasa do reino do norte. E olhando talvez por uma perspectiva humana, o rei Asa foi sábio. O que ele faz? Os caras estavam indo, estavam chegando. Ele pensa bem, eu vou fazer uma estratégia aí. Né? Ele pensando sem Deus, fazer uma estratégia. Pegou tesouros do palácio, pegou tesouros da casa do rei, tesouros que outros reis tinham conquistado, né? Ficava lá, tinham consagrado a Deus, muitos deles. E ele diz: eu vou mandar para o rei da Síria, para ele terminar a aliança que ele tem com Baasa, e vim para o meu lado. E assim ele fez. Ele fez, mandou, o cara aceitou, mandou os capitães lá para parar as construções, o rei da Síria mandou contra o outro, o rei de Israel, e ele retrocedeu, certo? Ele pensou: poxa, uma coisa é lutar contra Judá, acompanhado do rei da Síria, outra coisa é eu enfrentar
Judá e enfrentar o rei da Síria. E ele retrocedeu. O Asa perdeu todos os tesouros que mandou, porque ficou, né, foi lá para ele. Mas, por outro lado, ganhou um pouco de madeira, pedra, né, que é relatado ali, que eles trouxeram da cidade que estava sendo construída e construíram mais 2 cidades. A paz voltou. A guerra aparentemente terminou. E se a história parasse por ali, se o profeta não tivesse vindo, a gente olhava assim, o cara foi sábio. Não sacrificou ninguém. Deu alguns tesouros lá e está tudo bem. Mas foi só até o profeta chegar. O profeta chega e diz, não é assim. Ele chega e não apenas fala que ele perdeu a confiança no Senhor. O Senhor está dizendo, mas ele diz, vai ter consequências disso. Vai ter consequência. E ele disse, de agora em diante haverá guerra contra você. Então, o desdobramento disso, ele está dizendo, olha, cara, esse cara que tu comprou hoje com ouro e prata, no futuro ele vai ser teu inimigo. Hoje ele está do teu lado, ele vai ser teu inimigo. Tu achou que fez grande coisa, tu foi na força do teu braço, tu quis fazer assim, mas tu deixou de confiar em Deus para confiar nele. E para entendermos bem essa declaração, né, nós precisamos lembrar um pouco da vida desse rei, né, que ele assume o trono, o seu reinado, e ele fica em torno de uma década, 10 anos sem nada. 10 anos de completa paz, o Asa tem. E depois desses 10 anos, ele enfrenta, daí, digamos assim, a batalha da sua vida. Agora você vira uma página aí, nós vamos ler uns 4 versículos para entendermos. No capítulo 14, tá? Dessa batalha a qual o profeta se referiu. Se referiu no versículo 8, ela está descrita aqui. Zera, o etíope, saiu contra eles com um exército, veja bem, um exército de 1 milhão de homens e 300 carros e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Jetefá, perto de Maresa. Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse, Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha, entre o poderoso e o fraco. Lembrando que aqui o fraco era ele e o poderoso eram os etíopes, tá? Ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. O Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo. Então nós estamos falando que Asa não confiou no Senhor. Essa é a ênfase, é a tônica do que nós vimos ali no texto 16. Mas aqui no capítulo 14, que nós lemos, está diante de uma batalha humanamente possível. Imagina 2 tribos que enfrentou 1 milhão de homens, de etíopes, 300 carros. E a Bíblia diz ali que Asa clamou ao Senhor, se olhar bem detalhado, seu Deus. Nem está falando que Asa, digamos assim, estava crendo no Deus de Israel. Não. Veja bem, Asa era um homem que tinha algo especial com Deus. Era o seu Deus, o Deus de Asa. Era alguém que ele conhecia. Ele clamou ao seu Deus. E ele diz, ajuda-nos, Senhor. É no teu nome que nós vamos contra ele. E Asa vai para uma batalha não achando que ele ia ganhar, pelo pequeno exército que ele tinha em relação a eles. Ele não vai na força do braço dele, ele não vai no treinamento que os soldados tinham, mas ele diz ali, mas em nome do Senhor é que nós vamos para a batalha contra os etíopes. E eles foram e venceram. Irmãos, aqui eu creio que quero trazer a lembrança de nós como
a linguagem que Asa usou para conversar com Deus, para dizer isso, é uma linguagem como Davi tinha. Só trazer a memória para nós aqui. Vocês lembram quando Davi foi visitar os irmãos e levar mantimento para eles, quando estavam lá com os acampados, de um lado os filisteus, de outro lado o povo de Israel, e vinha Golias lá e afrontava, né? E afrontava, escarnecia, dia após dia, e ninguém fazia nada. Não havia nenhum soldado valente para enfrentar, nem Saul, que era um homem grande lá, não enfrentava. E Davi chega lá, e é interessante que Davi chega lá, e ele vê aquilo, diz, mas quem é esse circunciso aí? Eu vou enfrentar ele. E daí disseram, mas Davi, tu não tem experiência nenhuma. Tu não é homem de guerra, tu é um menino. Foram botar armadura, não deu certo. E Davi disse, não. Do mesmo jeito que o Senhor me livrou do urso e do leão, Ele vai me livrar desse cara. Eu vou vencer. Davi já tinha uma experiência. E, irmãos, o jeito que Deus livrou Davi do urso e do leão não foi dando boas pernas para ele correr. Não foi isso, não. Porque diz lá que, ele diz assim, que ele foi e tirou, ele como pastor, ele foi e tirou a ovelha das garras dele. Né? E pegou o bicho pela barba e matou ele. Então foi dessa maneira, Davi disse, não, assim vai acontecer. E foi assim que Davi, ele descreve para Golias, você vem contra mim com armas, com lança, com escudo, e eu vou contra ti, em nome do Senhor. Muito parecido com o que Asa estava vendo ali. E Davi vai lá com a funda e vence Golias. Eu também gosto, às vezes, de dizer, porque o pessoal diz assim, não, era um estilingue ali, às vezes a gente lembra do estilingue de borracha de soro. Não era isso também, irmãos. Não é minimizar o milagre de Deus. A funda era uma arma de guerra da época. Não era dessa maneira, umas que a rodeavam, né? E eu quero ler um texto só para trazer a memória nossa, assim, Juízes 20:16. Se tu quer saber sobre funda, ali estava, era uma arma de guerra também. Juízes 20:16 diz assim, ó. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos, canhotos, os quais atiravam com uma funda, uma pedra, num cabelo e não erravam. Eu até olhei antes, não era num camelo, não era num camelo. Num cabelo. Hã? No fio de cabelo. Então, assim, irmãos, a funda era precisa, era certeira, tinha homens treinados que faziam isso. Mas não minimiza o milagre, porque Davi ele foi 100% confiando no Senhor. Ele diz, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Essa é uma linguagem de fé, irmãos. Né? Quando a gente vai fazer algo, vai fechar um negócio, vai fazer alguma coisa, né? Vai para uma batalha, nós vamos em nome de Jesus. Às vezes é perigoso alguma coisa, mas que precisa ser feita, essa é a linguagem. Essa era a linguagem que o Asa tinha lá nessa época. Né? Ele tratava Deus como um Deus pessoal dele. Quando o Senhor derrotou os etíopes, diz que eles foram destroçados, os caras. 1 milhão, não sobrou nenhum. 1 milhão. Não era pouca coisa. Não é? E 300 carros. Imagina também o despojo. Né? O que foi, quanta coisa eles... Porque levava tudo, né? Levava tudo. Desde a farda. Esse tempo estava olhando um filme lá de Bang Bang. Era interessante que o cara era aquele de duelo, de tiro, né? O cara nem caía, já estava lá, um tirava as botas, outro tirava o chapéu, outro tirava o revólver. Assim era na época. Matou, levou, tirava a armadura, tirava o ouro, tirava o dente de ouro, fazia qualquer coisa. Né? O alimento que todo o acampamento de 1 milhão de pessoas tinha. Eles ficaram com tudo. O exército de Asa, ele foi apenas uma ferramenta que Deus usou para derrotar os etíopes, mas foi Deus quem derrotou. E o impacto dessa intervenção foi tão grande, irmãos, que dali em diante, fazia 10 anos que ele reinava.
houve essa guerra. Levou daí mais 25 anos de paz para chegar a essa outra guerra. Por isso o profeta vai até ele e fala de um princípio. Tipo assim, você confiou, você viu a intervenção. Nós podemos chamar isso de causa e consequência. Você confiou, você viu a intervenção. E ele diz, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Só que ele continua, tu foi um maluco, tu agiu loucamente, porque tu não percebeu isso. E tu já tinha provado. Eu creio que é uma linguagem figurada, né, para dizer que Deus procura pessoas cujo coração se entregue 100%. Que confie 100%. Para com estes, Deus vai se mostrar forte. Eu creio que esse princípio espiritual, irmãos, ele acontece aqui, hoje, entre nós. Ele não mudou. Amém? Deus procura pessoas cujo coração, não importa as circunstâncias, sejam totalmente dele. Confie totalmente nele. E para com esses, ele vai continuar se mostrando forte. Amém? Porque nessa causa e consequência, né, no versículo 16, 7 ali, o fato dele ter confiado no rei da Síria e não no Senhor, a mensagem do profeta vai, por isso o exército da Síria escapou das tuas mãos. Ele ia entregar o exército da Síria e o exército de Baza, se ele tivesse confiado nele. Então Deus está dizendo para ele, cara, você arrumou um aliado hoje, que no futuro vai guerrear contra ti, vai ser teu inimigo. O livramento que você teria crédito de receber de um lado e de outro, ele escapou. Acabou. Porque você escolheu ir por conta própria. Você acabou querendo dar o teu jeitinho. Eu vou comprar o cara. Tem bastante ouro aqui. É incrível, né? O ouro valia naquele tempo e continua valendo hoje. Continua valendo muito hoje. Mas ele perdeu os créditos diante de Deus. Esse foi o grande problema. Ele diz, lá atrás você confiou no Senhor, entregou os etíopes em tuas mãos. Então no passado ele confiou, Deus deu o livramento. Agora ele não confiou, Deus não deu o livramento. Ele buscou outra fonte, tentou ser esperto. Asa só adiou um problema, que depois continuou com outros reinos, a questão dos sírios. Eu creio que o fato de alguém ter experimentado, ter provado de Deus, né? Ter, assim, se deliciado, é pior, né? E ter deixado de lado, do que aquele que nunca, né? Que nunca provou. É algo terrível. Alguém que andou com Deus, que provou, e de repente ele não quer mais. Não busca, não confia, não tem relacionamento. Asa, ele começou bem. Tu tá com um versículo aí que nem no 14, né? No 14:1 ele começa dizendo, Abias descansou com seus pais e o sepultaram na cidade de Davi, e seu lugar reinou seu filho Asa, em cujas a terra esteve em paz 10 anos. 10 anos de paz e tranquilidade. Passados 10 anos, veio então a batalha com 1 milhão de etíopes. 300 carros. Impossível de ganhar. Houve uma intervenção de Deus. Tremenda. O cara viu a intervenção de Deus. Né? Ele viu a intervenção de Deus. Diante do clamor dele, ele viu a vitória, ele viu Deus responder. Vai atentando para isso. Ele teve uma prova, ele experimentou que Deus é um Deus que escuta, um Deus que ama, um Deus que se importa com o seu povo, que na época era Israel, hoje, graças a Jesus que morreu na cruz por nós todos, somos todos nós. Amém? Então, dali em diante, no versículo Crônicas 15:19, diz que não houve guerra até o 35º ano de Asa.
Então houve aqueles 10 anos e ficou 25 anos de paz sem guerra. Em 35 anos teve uma guerra e uma intervenção tremenda de Deus. E de repente, então, em 35 anos vem essa guerra de novo. E o que é que ele faz? Ele não consulta a Deus, ele não ora, ele age como se soubesse tudo. Como se não precisasse de Deus. Ah, eu saio dessa. Dessa vez, de repente, ele pensou, eu não preciso de você. Faz 25 anos que eu estou de boa. Isso é muito perigoso, irmãos. Faz 25 anos, eu estou bem, saúde está boa, as finanças estão boas, a família está bem. E Deus vai ficando, mas de repente vem a batalha, de repente vem a guerra. E o profeta diz, você perdeu a confiança em Deus, você deixou Deus de lado, ainda que parecia que ele tinha resolvido o problema. Tu parou de confiar em Deus. E você, porque o teu coração não é mais totalmente dele, tu agiu loucamente, tu não vai ver o Deus sendo forte contigo. Porque você abandonou. E no verso 10, irmãos, o 16:10 mostra que ele estava fora mesmo da casinha. Porque quando ele recebe a notícia, em vez do arrependimento, o que é que ele faz? Manda o profeta para o tronco. Tipo assim, tu me trouxe más notícia, não é isso que eu quero ouvir, eu sou o rei aqui. E diz que junto ele mandou ainda alguns do povo, o qual ele devia cuidar como rei, como aquele que supria, que era encarregado de guardar. Ele pega simplesmente e também coloca eles na mesma situação. Aqui eu quero trazer de novo a comparação com Davi, para nós ver como agora no começo eles foram parecidos, como agora eles foram diferentes. Davi também cometeu um grande erro, né? Que foi o adultério com Betseba. Foi mandar o marido dela, Urias, para um campo, para frente de batalha, e dizer para o comandante, deixa ele sozinho lá para morrer. E ele morreu. E quando o profeta Natã vai a Davi e diz, olha cara, revela como esse Hanani foi para o Asa e disse, ele disse, tu pecou, tu errou, aquela ovelhinha, tá. E Davi cai em si. O que acontece com Davi? Se a gente olhar, ele escreve o Salmo 51 como arrependimento, contando. E ele diz, pequei contra ti somente. Ele vai para Deus, ele vai para um quebrantamento. Tem toda uma consequência que a gente sabe para a vida de Davi, que o pecado traz. Deus perdoa, mas a consequência muitas vezes fica, né? E então a atitude de Davi foi um homem que se arrependeu e foi buscando uma restauração diante de Deus. Asa não se arrepende, né, da sua atitude, não diz eu errei, e ele vai para uma atitude maldosa de silenciar mais o profeta e aqueles que talvez tinham entendido que ele tinha errado. Vocês vão para o tronco, vocês vão para a prisão, e eu estou de boa aqui. Isso mostra que o coração de Asa, irmãos, ele tinha se desconectado de Deus. Ele não estava mais buscando, ele não estava mais ouvindo. E ele continua sem confiar no Senhor até o fim da sua vida. Se tu está aí, só olha 2 Crônicas 16:12, que vai falar bem isso aí. Ele diz assim, no 39º ano do seu reinado, quer dizer, depois ali, fazia 35 anos, né, que houve essa guerra, mais 4 anos depois, seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor. Quer dizer, não buscou a ajuda do Senhor, mas confiou nos médicos. Então, quando ele confiou em Deus, Deus socorreu ele lá. Quando ele não confiou, não socorreu. Irmãos, o texto não está dizendo para o cristão não buscar ajuda médica, significando incredulidade, jamais, não é isso aí.
A medicina é uma dádiva de Deus. A Bíblia faz menção da medicina, vários pontos, desde Ezequiel, lá 47, ele diz que das folhas de uma árvore, né, seria feito remédio para cura. E essa sabedoria, no decorrer dos anos, como diz que a ciência ia se multiplicar, foi uma das coisas que se multiplicou. Né? Hoje, a ciência pode nos enxergar por dentro, né? Não só como somos, assim, mas é quase como Deus vê o coração. Hoje a medicina consegue enxergar através do aparelho muitas coisas e pode trazer cura, pode trazer a direção certa, né, do que está ocorrendo ser tratado. E Paulo, irmãos, ele tinha na sua equipe no passado, ele tinha um cara bem especial, né, junto com ele, da equipe dele, que era Lucas. E ele se refere a Lucas como um médico amado, porque era assim, né, que tratava Colossenses 4,14. Paulo, quando escreve para Timóteo, tem um fato interessante, que se nós olhar o ministério de Paulo, é tremendo, se a gente vai ler como ele tinha um ministério de cura. Era tremendo. Mas ele escreve para Timóteo e diz, Timóteo, cara, não toma só água. Né? 1 Timóteo 5, ali 23, vai contando. Bebe um pouco de vinho, porque tu tem alguns problemas de estômago aí, isso aí vai te ajudar também. Paulo podia ter dito, se fosse olhar só por esse aspecto, cara, em nome de Jesus está curado, Timóteo. Ou ele podia dizer, Timóteo, aplica a fé aí para tu curar esse teu problema de estômago. Mas ele diz, toma um pouco de vinho, que isso aí é remédio, para essa situação vai te fazer bem. Então, só para dizer que o problema do profeta não era a questão dos médicos. O problema de Asa, o problema dele é que ele não confiou em Deus. Esse texto está escrito, está mostrando a tônica, esse cara não confiou em Deus. Ele não confiou lá na guerra, ele comprou alguém, ele deu dinheiro, subornou um rei, em vez de confiar em Deus, que já tinha aprendido que era bom e sabia que Deus cuidou dele, e ele de novo, ele vai lá morrer, e ele não vai para Deus clamar a Deus, para ele receber ajuda. Irmãos, agora já estou finalizando, mas veja bem como alguém que atrás lá dizia, nós não podemos ir para a guerra sem Deus, nós vamos em teu nome. E de repente, eu creio que esse cara não dormiu ontem e acordou hoje não confiando mais, não crendo. Claro que passou 25 anos, mas será que esse tempo atrofiou os músculos da fé? Né, de Asa? 25 anos, de boa. Fiquei pensando que Paulo escreveu, que Tiago escreveu, é uma palavra bem forte, mas Tiago 1,2 diz assim, ó, tenham por motivo de grande alegria. Tenham por motivo de grande alegria, tenham isso, né? O passardes por várias provações. Já pensou, irmãos? Termos motivo de grande alegria, passar várias provações. Mas daí ele vai descrevendo que a provação da fé, ela produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, né, para que sejais perfeitos, íntegros, nada paciente. Talvez esses 25 anos de boa que Deus proporcionou a ele não ajudou. É claro que Deus não quer trazer provações para nos manter na fé. Eu não creio assim. E eu oro, tenho dito aqui, eu oro, Senhor, eu quero aprender, se possível, sem sofrer. Né? Mas isso é Deus que decide. Mas as provações, então, quando vier, são motivo de grande alegria, diz ali. Tenha por motivo de grande alegria. Porque através da provação a nossa fé vai ser ativada. O nosso desejo de estar na presença de Deus vai ser ativado. E eu quero trazer para nós hoje, refletir agora, como está a nossa confiança em Deus? Como é que está, irmãos? Como estamos? Aquilo que eu falei no começo, você lembra de alguns que desistiram? Alguns de nós aqui estão 10, 20, 30, 40 anos andando com o Senhor. Tu lembra de alguns que andavam junto e hoje não andam mais? E a questão é, nós confiamos no Senhor ou nós somos daqueles que queremos dar um jeitinho às vezes? Sabe?
coisa está difícil. Não, mas eu sei dar um jeito. Asa quis dar um jeitinho, ele quis subornar. Ele subornou, na verdade, um rei para ajudar ele. Ele pagou. Uma das coisas mais importantes é nós termos uma disposição, entendermos que com a graça de Deus nós podemos e nós vamos perseverar até o fim. Ter isso alicerçado no nosso coração. Agora abre comigo em Hebreus 10. Nós vamos estar finalizando com esse texto. Hebreus 10, 35. Amém? Diz ali, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande recompensa ou grande galardão. Não abandoneis. Irmãos, se a Bíblia está alertando para não abandonar, para não deixar, é porque alguns têm abandonado. Acontecia, a palavra é para ontem, é para hoje. Jesus ontem, hoje é o mesmo e será para sempre. Então, assim, não abandonem, está dizendo. No 36 continua com efeito, tendes necessidades de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Então, eu entendo assim, nós precisamos zelar, proteger, né? Nos empenhar. Claro que é graça de Deus, claro que a salvação, nós só precisamos crer, Jesus fez tudo. Mas por isso que Filipenses diz assim, ó, nós precisamos desenvolver a salvação. Ele continua alertando, ó, porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará. Está falando de Jesus, né? Todavia o meu justo viverá pela fé, está citando o Abacuque 2,4, e se retroceder nele não se compraz a minha alma. Ele está dizendo, não me agradarei dele se retroceder. Porque alguns retrocedem. Agora, nós somos os do 39, né, irmãos? Amém? Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Aleluia. Mas eu acho interessante, irmão, esse texto mostra, por mais que doa, que alguns retrocedem. E eu não estou para discutir, alguns dizem salvo, sempre salvo, tá? Mas eu creio nos detalhes, a palavra aponta, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim, aquele que perseverar até o fim. Então eu quero te incentivar num relacionamento que nós falamos tanto, marcamos tanto nesses últimos tempos, de ter um relacionamento com Deus. Não há coisa mais preciosa que isso, irmãos. O eterno é bem mais importante. Fico pensando quando Paulo diz para Timóteo assim, ele diz assim, Timóteo, o exercício físico tem pouco valor. Agora a piedade tem valor para esta vida e para outra. Paulo não está dizendo, ele está fazendo uma comparação. Não é dizer assim, alguns olhos textos, não precisa fazer exercício físico. Não, ele não está dizendo isso. Ele só está comparando que o exercício físico, a gente tira um proveito aqui nessa vida. E é bom. E eu procuro fazer quando posso e aconselho cada um fazer. Mas ele está dizendo, a piedade, irmãos, vai ter valor para esta vida e vai ter valor para a eternidade. Então, assim, ó, priorize o que é eterno. Priorize na tua vida o relacionamento com Deus, o relacionamento com os irmãos. Que eu digo, para mim, esse é o remédio. Esse é o antídoto para não deixar de confiar. Porque daqui a um pouco vem aqueles anos de paz, que nem eu disse. Saúde está boa, as finanças estão boas, e está tudo bem. E daqui a um pouco, o culto, várias coisas começam, né? Está tudo bem, não deveria ser assim. Nós deveríamos, quando está tudo bem, então, ser os primeiros a chegar. Ser os primeiros a convidar para orar, ser os primeiros a estar no grupo. Porque é muito melhor, né, irmãos? Orar, louvar, adorar, evangelizar, com saúde, com graça, sem dívida, vamos dizer assim, né? Falando de finanças, muitas vezes dá tanta dor de cabeça, tantas coisas, do que
quando a coisa está muito ruim, quando no choro, na doença, no problema, clamar a Deus. Deus, Ele ouve nas duas situações. Mas não vamos esperar só por passar por várias provações para buscar. Vamos buscar quando é dia, quando é tempo. Então, irmão, não retroceda, não perca a confiança, amém? Se retroceder, ele está dizendo, Jesus está dizendo, minha alma não se alegra nele. Vamos ler junto o 39, para nós estar encerrando esse tempo. Vamos ler conforme está ali nessa versão. Nós, porém, os que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida, de vida eterna. Amém, queridos? Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.